Mas as coisas não acontecem como um passe de mágica. Às vezes nós temos que entender algumas coisas para podermos entender o que está acontecendo. A gente, às vezes, quer que as coisas aconteçam, mas se a gente não entender o que a palavra diz, nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo. Então, todas as vezes que a gente fala em culto de libertação, a primeira coisa que vem na mente, nós vamos orar e expulsar demônio. Amém. Amém, expulsar demônios. Mas não adianta expulsar demônios se não fechar as portas por onde os demônios entram. Você expulsa ali fora, ele volta. Não estou desvalorizando o expulsar demônios, porque se expulsa demônios pelo poder de Deus. Mas a gente precisa entender que tem que fechar as portas para que esses demônios não voltem e perturbem e continuem fazendo a mesma coisa. Então, assim, vou fazer uma pergunta. Crente precisa de libertação? Se eu aceitei a Jesus, eu preciso de libertação? Eu aceitei Jesus e ainda preciso ser liberto? Como que é isso? Nós vamos entender um pouquinho, mas primeiro vamos colocar a vida nessa pessoa aqui. Nasceu. Amém? Nasceu uma pessoa, uma criança pura. Imagine você nascendo. Limpinho, purinho. Agora nós vamos seguir. Deixa ele aqui crescendo. Amém? Vamos deixar crescendo e... Nós precisamos de entender, irmãos, que o mundo natural e o mundo espiritual, eles fazem conexões. Há uma conexão. Há uma conexão do mundo natural com o mundo espiritual. E para o mundo espiritual ter acesso às nossas vidas, precisa se abrir portas. O mundo espiritual só tem acesso a nós através de portas abertas. O menino está crescendo. Entrou uma contaminaçãozinha aí. O mundo espiritual, ele precisa de acesso nas nossas vidas. E a gente precisa entender assim, como é feito essas conexões? Como são feitas essas conexões entre o natural e o espiritual? Como que é feito? Começou a se entender por gente. Veio um pedacinho de pecado e colou nele. Como que é feito? Nasceu puro e começou a se entender e começou a ter acesso ao pecado. Como que é feito essas conexões? Toda conexão que nós fazemos com o mundo espiritual, ela sempre é através das nossas decisões. São as nossas decisões que fazem as conexões espirituais. As nossas atitudes que dão acesso ao mundo espiritual. Isso é tão sério, porque se a gente não souber o que nós estamos fazendo, às vezes nós estamos abrindo portas para o inimigo e achamos que está tudo normal. E quando nós abrimos portas e achamos que está tudo normal, o pecado começa a entrar na nossa vida e começa a nos manchar.
E às vezes nós não damos o devido valor a essas conexões. Tudo que nós passamos na vida, vai ser um culto diferente hoje de libertação. Está todo mundo mais acostumado com... Hoje nós vamos diferente um pouquinho. Hoje nós vamos até uma parte, quinta-feira que vem nós vamos dar uma sequência, e na terceira quinta-feira é para entendermos e sairmos daqui limpos. Irmãos, nós precisamos de ter o devido cuidado com as coisas que nós fazemos. Nós precisamos de ter o devido cuidado em tudo que nós vamos fazer, porque existem portas espirituais. E quando nós abrimos essas portas espirituais, a nossa vida começa a contaminar de uma maneira tão grande, e isso começa a destruir a gente. Isso vai manchando a nossa vida. Gênesis 4:7, olha o que a Bíblia diz. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. As portas espirituais que nós abrimos vai dar acesso ao pecado na nossa vida. Essa passagem aqui, Deus estava falando com Caim. Ele falou aqui, você já está contaminado por dentro. Cuidado com a sua decisão. Certo é que em todo tempo tem um mal nos assediando. Em todo tempo existe um mal nos assediando. Existe um pecado tentando nos manchar. Todo tempo, em todos os lugares. Só que essas portas espirituais, elas nunca serão abertas de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Existe um mal sempre nos assediando. A decisão é nossa de abrir essa porta ou não. A decisão é nossa de abrir a porta e dar acesso ou não. Caim deu acesso. Manchou a terra com sangue. O primeiro sangue derramado na terra foi o de Abel. E Deus avisou antes, falou assim, aqui, tem um mal te assediando aí. Muito cuidado. O inimigo só precisa que você abra a porta para a conexão. E sempre que nós abrimos uma porta, uma mancha vem. Sabia que as pessoas que estão sujas no pecado às vezes nem percebem? Não percebe. E quando nós vamos falar em culto de libertação, amém, orar. Mas não adianta expulsar demônio aqui, se você continuar dando acesso através de portas. Não existe libertação enquanto as portas estiverem abertas. Apocalipse 3:20. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato.
Se você abrir, quem tem que abrir a porta? Eu. Quem tem a chave que dá acesso a Deus? Eu. Minhas decisões. São as minhas decisões. São as portas que eu abro que dão acesso a Deus ou acesso ao inimigo. Irmãos, e só tem essas duas portas. Ah, eu sou ateu, o diabo tem acesso livre. Não existe a via do meio, não, do ateu, não. Ah, eu não creio, o diabo tem acesso livre. Não precisa de crer, não. Com o diabo você não precisa de crer, você só precisa de abrir a porta. Ele vai entrar e vai destruir a sua vida. E Jesus falou assim aqui: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, quem abre a porta? Quem dá o acesso? Nós damos o acesso. Um Deus tão grande, um Deus criador de todas as coisas, Ele só entra se você permitir. Existe um mal te assediando, mas também existe um Deus batendo na porta do seu coração. Existe um mal te assediando, mas também existe um Deus que te espera de braços abertos. Nós não podemos falar em libertação sem entendermos essas portas, esses acessos. Ou seja, o mal e o bem têm acesso na mesma porta. Você escolhe para quem vai abrir. Deus falou com Caim aqui: o pecado está na sua porta, está querendo te dominar, está querendo te ganhar. Cuidado. Sabe por que tem pessoas que a vida dele não consegue avançar? Por causa das contaminações. Estava tão bonito no começo, não estava? E aí as coisas vão acontecendo. Queridos, crente precisa de libertação? Precisa. Às vezes nós aceitamos, as pessoas aceitam a Jesus prontas para ir para o céu. Mas por falta de conhecimento, vivem no cativeiro. O ladrão da cruz, ele aceitou a Jesus e teve acesso ao céu na mesma hora. Mas se ele permanece vivo, ele teria que tratar com as consequências de todos os delitos dele. E isso acontece na vida hoje, irmãos. A pessoa aceita Jesus, está se preparando para ir para o céu, mas as portas que você está abrindo têm dado acesso ao inimigo. E aí você abre um acesso, mais um pouquinho de contaminação. O bem e o mal estão batendo na mesma porta. Você decide para quem abrir. Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus nos deu domínio sobre a terra. A Bíblia diz que Deus nos deu domínio. Domine. Deus, Ele nos deu domínio. Eu estou indo devagar porque eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu quero que no dia que, na terceira quinta-feira,
pessoas saiam daqui transformadas, verdadeiramente libertas em nome de Jesus. Você sempre vai governar de acordo com a porta que você abrir. Deus, ele deu domínio sobre a terra. Mas aí você vai governar na terra debaixo da autoridade de acordo com a porta que você abrir. Se você abrir portas no mundo das trevas, você vai continuar dominando, mas governado pelas trevas. Você vai continuar dominando, porque Deus nos deu o domínio, porém, acima de você, a sua cobertura vai ser nas trevas. Está vendo que a chave que nós abrimos libera até governo sobre a nossa vida? Porque a Bíblia diz que Deus deu domínio ao homem sobre a terra. Mas aí você tem que escolher debaixo de qual autoridade aqui você quer governar. Se é debaixo da autoridade de Deus, ou se é debaixo da autoridade do inimigo. Porque quando você domina através do pecado, quem te governa é o inimigo. Você sempre vai governar de acordo com a porta que você abrir. De acordo com o acesso que você permitir na sua vida. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 2,19, que nós somos escravos daquilo que nos domina. Tudo que nos domina, nós somos escravos dele. Tem pessoas que é dominado pela mentira, você é escravo da mentira. Tem pessoas que são dominadas pelo engano, escrava do engano. Tem pessoas que são dominadas por pornografia em celular, escravo. Sujo. Nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Queridos, precisamos ter muito cuidado. Porque Deus, Ele nos criou puros e para governar. Mas as nossas decisões podem nos contaminar. Como funciona um processo de libertação? É um processo. É você entender que você tem que fechar portas e ir fechando. Somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Está vendo? Nós sempre temos duas portas, dois acessos. E aqui a fechadura sempre está do lado de dentro. Por exemplo, ninguém entra num processo de libertação sem antes aceitar Jesus. O primeiro passo para a libertação do homem é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que você aceitou ao Senhor, as coisas não acontecem de maneira instantânea. Não é nisso e miojo. Aí Deus começa a tratar. Aí Deus começa a mostrar. Deus começa a limpar. Por quê? Porque essas portas que nós abrimos, elas existem através de leis espirituais. E uma lei espiritual, ela não é anulada, ela tem que ser cumprida. Toda lei espiritual, ela não tem como anular uma lei espiritual. Uma lei espiritual precisa ser cumprida. E aí o que acontece? Quando nós abrimos portas erradas,
São leis espirituais, são legalidades. O inimigo tem acesso. Ele pode vir e contaminar mais um pouquinho. No Salmo 81:8, Deus disse assim, o salmista escreveu assim: se o meu povo me escutasse. Salmo 81, irmãos, nós estamos num culto de libertação. É para mudar vida. Isso aqui serve para mudar uma vida. Ouve, povo meu, e eu te atestarei. Israel, se me ouvires. Igreja, se tu me ouvisse. Se o meu povo me escutasse. No mundo espiritual, nós não precisamos de ficar inventando nada, irmãos. Nada. Nós só precisamos de entender, aprender o que Deus já falou e colocar em prática. Crente precisa de libertação? Sim. Tem muito crente pronto para ir para o céu, mas a vida dele não anda por causa de portas. Tem muito crente igual o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas a vida dele aqui na terra não está uma vida abundante. Por quê? Porque quebra princípios, quebra leis espirituais. Provérbios 28:13, a Bíblia diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prospera. Mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Aí, nós vamos chegar aqui agora. Quem encobre, irmãos, pecado externo, bebida, essas coisas, a pessoa começa a tirar e vai se limpando. Prostituição, bebida, adultério, droga. Sabe por quê? São coisas que você não consegue, às vezes, esconder. E aí, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Quando Ele nos dá uma nova vida, a gente vai para um lugar novo. Ainda bem que não... Sabe qual é o problema? Que algumas pessoas não prosperam? A Bíblia diz assim, para quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que aí, ao invés de você jogar fora, você tira o que não presta, mas alguma coisinha você leva. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo que a água não está pura mais. Agora eu vou falar para vocês por que o velho homem saiu de cena. Vou colocar onde eu não chuto, né? Agora nós chegamos em nós, os crentes. Aceitou Jesus. Mas vocês viram que um pouquinho da contaminação veio para aqui? O que acontece? Às vezes a pessoa aceita Jesus, abandona a bebida, abandona um monte de coisa. Mas aí tem uma coisinha que você encobre, que está lá em Provérbios 28, que você traz para dentro da nova criatura. Por exemplo, quem assume que é invejoso?
Ninguém assume que é invejoso. Ninguém assume. Mas às vezes dentro da nova criatura você põe inveja. E você encobre isso de todos. Mas Provérbios 28:13 a gente não consegue encobrir de Deus. Aí a Bíblia diz que quem encobre não prospera. Está vendo por que crente precisa de libertação? Tem muito crente que não está prosperando porque do que ele colocou dentro da nova criatura. Deus colocou uma água limpinha. Ele pegou algo do velho homem e trouxe para a nova criatura. O que é libertação? É um processo na vida do homem. Então talvez eu falo aqui com pessoas nessa noite que trouxeram algo do velho homem e colocaram dentro do novo homem. E aí você tem visto os dias passando, as coisas acontecendo, mas a sua vida não prospera, porque de algo que está escondido aí dentro. Às vezes é uma mágoa. Conheço pessoas que foram abusadas quando crianças, que até hoje não conseguiram perdoar. Ninguém sabe. Mas Deus sabe que tem algo encoberto ali. E aí a vida não prospera. Tem pessoas que são muito educadas com todo mundo, mas dentro de casa parece um cavalo tratando a esposa. De Deus não se esconde. Aí a sua vida não prospera. Alguém está vendo a água aqui dentro? Tem coisa aí dentro que ninguém está vendo? Cuidado que Deus está vendo. E aí as leis espirituais se aplicam. Elas não são anuladas. Elas precisam ser aplicadas. Aí a sua vida não prospera. Irmãos, tem pessoas que se alegram com a desgraça dos outros. Só que isso daí não é coisa que ninguém fala com ninguém, não. Ah, que bom, ele se arrebentou. Não, você se alegra por dentro e Deus está vendo. Fala assim, opa, você está encobrindo. Culto de libertação, amém? Então tá bom. Vamos ser libertos, amém? Então tá bom. Então vamos jogar esses trem para fora. Porque senão não tem libertação. Você sempre vai ser provado na área que você aprova. Você sempre vai ser provado na área que você denuncia. Você sempre vai ser aprovado na área que você reprova na vida do outro. Fica um monte de coisa escondida dentro da gente e a gente quer prosperar. Não prospera. Já viram aquelas pessoas que parece que andam de... como é que é o nome do trem? Tobogã? Montanha-russa. Alto, baixo. Alto, baixo. Alto, baixo. É porque tem alguma coisa escondida dentro de você. Tem algum pecado escondido que está atrapalhando a sua vida de andar. E o melhor de tudo, eu ia falar 4:19, que tem jeito, irmãos. As leis espirituais precisam ser cumpridas.
Os princípios espirituais precisam ser cumpridos. Você quer libertação, você precisa de cumprir. E antes da nossa conversão, nós tínhamos muito vínculo com as trevas. Muitos. Quem não teve aqui? Quem não foi um instrumento de Satanás? Atira a primeira pedra, porque foi. Só que aí, quando você se converte, algumas coisas, muitos trazem. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Você abre o coração para Jesus, mas segura. Tem algumas reservas que não te deixa prosperar depois. Você sempre é provado na área que você aprova. Se você é uma pessoa que lá atrás teve problema com seus pais e não consegue perdoar, pode ter certeza que a sua família nunca vai ser próspera. Porque você é provado na área que você denuncia, na área que você reprova. Se você é uma pessoa que tem hábito de ser mal pagador, você sempre vai ter problema na área financeira, porque é uma área que você é uma raiz. A Bíblia diz que Deus visita a maldição até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas misericórdia até 1000 daqueles que fazem a vontade do Senhor. Se você é uma pessoa que tem hábitos de assistir pornografia em celular, pode ter certeza, você vai ter problema no seu casamento. Você vai ser provado sempre aonde você aprova. Mateus 7, acho que é 7:1. Acho que é 7:1. Foi. Se não for, a gente muda o assunto. Não julguei para não ser julgado. 2. Com o mesmo juízo que julgar, será julgado. Com a mesma medida que medir, será medido. Tem pessoas que têm espírito de juiz. Vive dando sentença para os outros. Cuidado. Sua vida não vai prosperar. Não há água aí. Sua vida não vai andar. Agora é para mim mesmo. Obrigado. Irmãos, vocês estão me entendendo? Eu estou indo devagar, sabe por quê? Eu quero que todos entendam isso e que sua vida seja livre. Porque não adianta eu orar por você aqui na frente se você tem algo escondido dentro de você. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus fala assim: quem encobre, quem esconde as suas transgressões não prosperam. Semana que vem nós vamos falar como fazer para se libertar dessas transgressões escondidas. Falar tudo hoje não. Senão semana que vem não volta. Tem que voltar. Irmãos, em nome de Jesus, serão 3 quinta-feiras que vão mudar a vida de pessoas. Você sabe uma outra destruição? A inveja. A Bíblia diz que a inveja é podridão para os ossos. Pessoas invejosas gastam o que não tem, vão aonde não pode, compram o que não pode, negociam, faz qualquer coisa, só para dizer que pode, por causa da inveja. Aí quem olha de fora fala assim: nossa, está fazendo isso. Deus falou: não, eu sei que tem uma transgressão escondida, não anda.
todos que estão aqui têm uma semana para pensar no que está escondido aí dentro. Quinta-feira que vem nós vamos falar como acabar com isso. Como tirar isso. Porque se entrou, tem que ter uma maneira de sair. A gente fala assim, vocês têm que voltar quinta-feira, né? Se entrou, tem que ter uma maneira para sair, irmãos. Tem coisas, eu gosto de vir aqui só porque dessa lâmpada no olho, aqui não tem, eu lâmpada que maltrata. Tem coisas que nós temos que orar e expulsar mesmo. Às vezes o inimigo oprime, setas. Mas tem coisas que se você não aplicar princípio, nós vamos passar a vida orando e não vai ter resultado. Porque do que está encoberto, por causa de Provérbios 28:13, quem encobre não prospera. Tem coisas que você nunca vai prosperar se você continuar encobrindo, mas você sabe que existe dentro de você. Enquanto você encobrir pecado, a sua vida não prospera. Irmãos, pais que tratam filho de qualquer maneira, você nunca vai ser bem-sucedido na família. São princípios. Porque a medida, do jeito que você está medindo, você vai ser medido. Está em Provérbios 7:2, Mateus 7:2. O trem do inferno. Guarda ofensa dentro de você. A Bíblia diz que ganhar uma pessoa ofendida, você se aproximar dela, é mais difícil do que ganhar uma cidade que é vigiada por seguranças armados. É mais fácil ganhar uma cidade do que uma pessoa ofendida. E tem pessoas que estão ofendidas e não deixam, não demonstram, trata a outra com frieza, como se ela nem existisse. Ninguém sabe. Mas Provérbios 28:13 sabe, você está encobrindo algo que não vai te deixar prosperar. Em nome de Jesus, eu quero ver todos nós avançando, prosperando. Quando eu falo prosperar, irmãos, não estou falando de dinheiro, não. Porque tem gente que é tão pobre que se tirar o dinheiro dele não sobra nada. E tem gente que é tão rica que nem precisa de dinheiro. Prosperidade é vida leve, é vida abundante, é você viver bem em família, é você viver bem com os irmãos. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E a Bíblia está falando que se você encobrir, você não prospera. Então, tem pessoas que se converteram, mas entrou uma gotinha de inveja. Outros entrou uma gota de ódio. Outros têm mágoa do passado. Outros não abandonaram o vício da pornografia, porque, irmãos, estou falando para crente, tem muitos. Sua vida não vai prosperar. Não vai. Aqui, tem gente que no meio dos outros, vamos falar assim, principalmente no campo de futebol. Depende de suas atitudes, não fala com ninguém que você é crente, não. Estou falando sério, não fala não, que faz vergonha na gente. Aqui, estou falando de campo de futebol porque é um lugar que o camarada mostra quem ele é. Fala que você é crente, não, que você faz sem vergonha quem é do mundo com seus comportamentos. Logo que eu mudei para Santa Maria uma vez, eu fui ali no Belém assistir um jogo. Tinha um cara lá que fez... Gente, eu falei, não vou nem falar que eu sou crente da mesma igreja, não.
Não está aqui não, tá, Juninho? Mas aqui, irmãos, você se converteu. Joga esse restinho fora e coloca uma água nova aí dentro. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção. A unção de Deus não fica em lugar contaminado, não. A unção de Deus não fica em casa contaminada. Não adianta falar que tem unção de Deus se você está contaminado. Não tem. Outra coisa, irmãos, aprenda a facilitar a vida dos outros. Tem gente que eu nunca vi tanto na vida gostar de dificultar a vida dos outros. Para com isso. Tem gente que tem prazer em dificultar a vida dos outros. Você já parou para pensar que quando você dificulta a vida de alguém, na maioria das vezes tem um monte de gente te amaldiçoando, proferindo palavras de maldição contra a sua vida? E aí a sua vida não anda, por quê? Porque você está procurando essas coisas. Ô irmãos, aleluia! É culto de libertação, vamos parar com essas coisas, vão andar nos caminhos do Senhor, vão fazer a vontade do Senhor. Aqui, só quinta que vem, mas quinta que vem não vou falar como se libertar dessa gota de contaminação. Se eu não quiser saber, você não vem. Mas se eu fosse você, eu viria. Nós vamos falar como se libertar. Porque você já se converteu. O problema é a gota que veio do mundo para dentro de você. Ela não está deixando você prosperar, ela não está deixando sua vida andar. Outra coisa, irmão, agora eu vou dar um conselho. Vou dar um conselho. Aqui. Não seja um peso na vida dos outros, não. Tem crente que é pesado demais na vida dos outros. Aqui, para com isso. Para com isso. Aprenda a facilitar a vida das pessoas. Aprenda a ser mais leve na vida das pessoas. E a sua vida vai andar mais rápido. Agora, durante uma semana, você vai, Senhor, me mostra. Você já sabe, mas não precisa falar com ninguém não. Quinta-feira que vem nós vamos dar a chave de como fazer. Essa gota aqui, ó, ir embora. Sair daqui novinho. Avançando na vida. Avançando. Vou dar só um... Não sei falar esse nome não, Cláudio. Vou dar um conselhozinho. Algumas pessoas aqui, quinta-feira que vem, da semana que vem, já chega aqui consertado com algumas coisas que você tem que consertar. Resolve essa semana. Resolve. Resolve essa semana. Talvez quinta-feira que vem você já vai chegar voando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Israel, se vocês me... Ah, meu povo, se vocês me escutassem, Deus falou. Escute a voz de Deus. Seja um facilitador da vida dos outros. Cuidado com o que está escondido dentro de você, ninguém sabe. Mas o Todo-Poderoso sabe. E isso está impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Aqui. Tira a pedra da asa. Tem pessoas que é peso na vida da gente, irmãos.
É triste falar isso. Mas aqui, tem pessoas que é peso na vida da gente. Tem irmãos que a gente às vezes escuta conversando, que eu falo assim, gente, eu acho que eu não sou crente não, porque eu não vejo tanto demônio desse jeito, não. Tem gente que vê um passarinho voando, o passarinho bater ali, e fala assim, ó, o demônio fez o passarinho bater na parede. Não, ele bateu na parede, gente. Você está contaminado e está contaminando quem está à sua volta aqui. Vamos para a palavra. Vamos ver o que a palavra diz. Tem gente que sonha tanto que eu falo assim, é tanto sonho que eu vou dar um conselho aqui, dorme com a barriga menos cheia um pouquinho. Que talvez você vai parar de sonhar um pouco. Gente, vocês são espiritual demais, alguns, né? Não estou falando para ninguém, estou falando de maneira geral. Porque aqui, caça demônio em tudo, Lu. Ô, gente. Uma vez tinha um lugar, aí uma pessoa me contou que tinha um cachorro latindo. O outro falou assim, não, é porque o demônio está nesse cachorro. Não, gente. Então aqui, vocês entendem que às vezes que é tanta meninice que a sua vida não sai do lugar. Eu estou falando isso, sabe por quê? É culto de libertação. Não basta só orar. Se a gente não aprender, vai orar e ficar fazendo errado a vida inteira. Aqui. Vamos avançar na vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora nós vamos orar um pouquinho também. Vem os meninos cantantes aí, fazendo um favor. Quinta-feira que vem nós vamos falar como se libertar da gotinha que veio do mundo. Aqui. E na última quinta-feira vocês se preparam, gente. Todo culto é um culto. Mas na terceira quinta-feira, em nome de Jesus, se prepare. E eu vou fazer um pedido para vocês quinta-feira que vem. Todos que puderem, jejuem. Amém, Joaquim? Ah, glória. Amém, Paulo Cristo? É bom você falar assim que o cara falou. Amém, Divan? Amém, Alex? Amém, Darliene? Se eu soubesse o nome de todo mundo, eu ia fazer todo mundo jejuar. Amém, Adriano? Gente, vamos jejuar. Amém, meu irmão? Te espero quinta-feira. Aqui. Essas 3 quinta-feiras é para mudar a vida de pessoas. É para mudar a história mesmo de pessoas. Vamos ser espirituais, mas vamos ver o que a palavra diz. Vamos andar aqui dentro. Vocês vão ver que vai andar mais rápido, mais longe e de maneira mais leve. Amém?